É. Agora, o médico tem que ficar doente para ele ter uma percepção talvez mais acelerada desta empatia e um grau de humanidade. Se um médico fica doente, que tipo de aprendizado ele pode tirar de um momento dolorido? Quer dizer, você mostra a sua preocupação com esta questão desde sempre. Mas você também enfrentou, por exemplo, uma febre amarela que pegou na Amazônia, né? E sofreu pra caramba, muito. Doença grave. Né? Doença grave, uma doença que, se não tratada e se não tiver talvez uma certa dose de sorte, me corrija se eu falar bobagem, pode levar a pessoa à morte. Mais da metade morre. Mais da metade mais de morre. 50% de... E você sofreu muito, né? É uma doença muito dura. Eu acho, Tramontino, eu lembro uma vez quando eu estava no colégio, eu estudei num colégio, fiz o colegial, antigo colegial, num colégio dos Irmãos Maristas. E tinha um padre, eles eram irmãos, não eram padres, mas e tinha um padre que eu não lembro quem era, que fazia encontros de casais. E orientava os casais para viver a vida no casamento, relação com filhos, etc. E um aluno da classe, o professor estava falando nisso, que era um irmão, e disse: como é que o padre que não casa vai fazer esse tipo de trabalho que esse padre faz? Ele disse: não, o médico não precisa ficar doente para tratar um paciente. Claro, não precisa ficar doente. Mas se ele tiver ficado, a visão dele é outra. Sabe, quando você pega uma pessoa, eu vi isso na carreira inúmeras vezes, quando você pega um médico que teve aquela doença, que ele vai tratar daquele paciente, é maravilha, porque ele conhece mais, é claro. Ele conhece mais. Ele estudou, ele conhece ele tem o conhecimento que é acessível aos outros, mas o dele, além de ter o conhecimento teórico, ele viveu aquela realidade. Quando você fala, olha, eu vomitei 5 vezes num dia, se ele passou por essa experiência, ele entende mais. Ele tomou vários medicamentos também, ele sabe os que funcionaram, é outra vivência, né? Médicos que têm... Por isso que é claro que você ser mais velho não te garante a qualidade profissional que você devia ter, porque se você não estuda, medicina tem que estudar. Se você não estuda, a idade só serviu para te atrapalhar, porque você vai esquecendo o pouco que aprendeu. Mas quando você passou por aquelas situações de vida, não é? É completamente diferente, né? Você tem uma visão muito mais profunda da realidade, né? Drauzio, como é que é para o médico tratar dos momentos dolorosos com o paciente, com a família? Você atendeu numa área que é muito sensível, a oncologia, né? O câncer. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, independentemente da condição, da gravidade ou não, do início, ou se não é início, é o choque, né? E como é tratar desse momento? Como é para o médico este momento tão importante do relacionamento com o paciente? E depois chegando até um momento mais dolorido, que é uma coisa mais grave, que você tem que falar. Como fazer isso de uma forma, da melhor maneira? Olha, eu acho que você evolui com os anos na medicina, porque todos nós somos formados nas faculdades de medicina para curar os doentes, né? O objetivo é ensinar qual é o tratamento melhor, qual é o índice de cura com esse tratamento e com o outro, de modo que a tendência, especialmente dos médicos mais jovens, e comigo aconteceu isso muitas e muitas vezes, era encarar como um fracasso quando você perdia um paciente. Muitas vezes pode ter sido um fracasso mesmo, uma doença curável que
Você, por decisões, levou por um caminho e esse caminho não deu certo e você fica se remoendo por dentro, nunca mais esquece na vida. Embora, naquele momento, você tivesse certo, você não fez errado. Mas como é que você sabe se você não tivesse feito daquele jeito e tivesse feito de outro? Será que não teria dado certo? Esse é o pior sentimento que a medicina transmite, porque você pode curar 100 pacientes com a mesma doença, aquele que não deu certo, aquele paciente que você perdeu, você nunca mais esquece. Então, eu acho que nós temos esse aspecto primeiro. O segundo é quando, para mim, sempre foi um momento mais duro, quando eu percebi, por alguma razão, que não ia dar certo, que aquela pessoa não era mais curável. Não aquela que já vem com uma doença que você sabe que é incurável. A outra que vem com uma doença curável, você propõe, ela faz o tratamento rigorosamente, quimioterapia, radioterapia, os tratamentos em oncologia são muito agressivos. E aí você fala, bom, agora está curada. Aí um dia, numa consulta de rotina, 2, 3, 4 anos mais tarde, ela vem, te traz os exames, que está fazendo o acompanhamento, normal, senta na tua frente, tudo tranquilo. E você pega os exames e vai olhar. E aí, nessa hora, você põe uma radiografia ou uma tomografia no negatoscópio e vê que a doença recidivou. E que essa recidiva transformou aquela pessoa que tinha uma doença que você imaginava curada, ela vai agora ter uma doença incurável. E aí, nessa hora, você vira para essa pessoa, você tem que dizer alguma coisa. Ela está esperando ali. Você está olhando o exame, muitas vezes está olhando a imagem. E aí, doutor? Muitas vezes ela está tão despreocupada, porque já se passaram anos de quando a doença se iniciou. Ela se acha curada depois de muito tempo, que o começo é sempre duro para todos, né? Aí ela começa a confiar que ela está curada. E aí ela chega na tua frente e você, nessa hora, tem que virar. Você fala o quê para uma pessoa assim? Eu tive casos assim, lembro de uma senhora que ia viajar para a Europa, porque a filha morava lá, e ela estava toda feliz que ia viajar para a Europa. E aí fez os exames, antes da viagem. E nos exames ela trouxe uma radiografia, uma simples radiografia de tórax, e ela estava toda feliz, falando. Eu ponho a radiografia no aparelho e olho várias metástases pulmonares. Aquela doença era incurável agora. E essa, para mim, é a coisa mais dura, mais difícil da profissão. Qual é a primeira frase que você fala nesse momento? Não é? O que você diz? Você não pode mentir. Mas o que você diz? Então, para mim, isso foi mais difícil. Quando você, ao contrário, você tem um paciente que é incurável, e ele vai se aproximando das fases finais de evolução. Eu, com o tempo, comecei a achar que como você conduz alguém que vai morrer, não tem escapatória da situação que ele se encontra, ou ela se encontra. Como é que você conduz? Como é que você faz para essa pessoa não sofrer, ou ter um mínimo de sofrimento? Não só sofrimento físico, que você pode resolver com analgésicos, antieméticos, etc. Mas o sofrimento, a dor mesmo, a dor psicológica da pessoa que vai se afastar da família. Como é que o que você diz para os familiares? De que maneira você conduz? Porque a tendência nossa, minha, tua, eu como médico, você como jornalista, quando você vê alguém que você gosta, que está indo para o final, a tendência da gente não é a de apoiar, é de sair de perto. Porque a gente sofre quando chega perto dessas pessoas. E a maioria dos amigos se afastam. Como é que você consegue estar próximo dele? O que você tem que vencer dentro de você mesmo para dizer, não, eu vou estar do lado, eu vou acompanhar de perto e eu quero dar a essa pessoa a melhor morte que ela pode ter, né? Porque isso faz parte, a parte fundamental da profissão é essa, né? Aliviar o sofrimento, especialmente nessa hora, né? Sabe que, puxa o teu microfone um pouquinho mais, isso, mais para lá, mais profundo um pouquinho, para ele chegar mais perto. Isso. Sabe que no jornalismo, a noite em que a gente faz um jornal, e você percebe que
puxa, eu deveria ter falado tal coisa, puxa, eu deveria ter feito aquela pergunta. Você chega em casa chateado, mas é apenas um telejornal, né? Mas para o médico é diferente. Algumas vezes ele perde o paciente. Ele tem um momento também dele que é muito difícil, né? Ele tratou daquela pessoa, acompanhou e teve um desenlace. Muitas vezes não era o esperado, também ele foi surpreendido. Como fazer para isso não destruir emocionalmente o profissional médico? Para ele não carregar as dores do mundo, porque o tempo todo trabalhando, e no teu caso, trabalhando com pessoas aí com uma doença, né, séria, grave, muitas vezes, muitas situações difíceis. Como tratar disso, encaminhar da melhor maneira para não carregar para casa as dores de todo mundo? Porque senão a tua vida vira um inferno também, né? Um pouco vira. É claro que se você vive nesse ambiente, você vai passar visita no hospital. Os doentes internados, em geral, são os que não estão bem, não é? Na maioria das vezes. E você acaba vivendo isso. Às vezes passou o dia inteiro assim, e no decorrer do dia você teve 3 ou 4 casos que estão evoluindo mal. E você fica com isso na cabeça, não é? Não, como é que você esquece? Não há como esquecer. Isso tem um impacto na sua vida. Tem um impacto, claro, para todos os médicos, né? Alguns se defendem como? Não guardando uma distância com o paciente e com os familiares. Eu duvido que você consiga ajudar alguém que está vivendo uma fase difícil se distanciando dele ou dela. Eu duvido, você não vai conseguir fazer uma medicina de qualidade, você se afastando e tentando não se envolver com o problema dos outros, com a situação em que ela está vivendo. O que eu acho e que eu sempre falo com os mais jovens, falo, olha, não dá para ficar só nessa, não dá para ficar o tempo inteiro médico, o dia inteiro, a noite inteira, o sábado e o domingo, e agora com o WhatsApp, é uma coisa infernal, porque você tem o tempo inteiro gente te mandando recado, fazendo às vezes as perguntas mais simplórias, mais desnecessárias que poderiam fazer. Não, nem estou falando dos pacientes, estou falando dos familiares. Coisas que eles não faziam antes, porque antes, para fazer uma pergunta idiota, eles eram obrigados a ir até um consultório. O senhor não usou o termo idiota, você foi muito gentil, né? Porque alguns não entendem as coisas, repetem as mesmas coisas, você explica, ele repete. Explica para um familiar, aí vem o outro, depois o outro, você junta todo mundo, eu falo uma vez só. Mas você, isso tem que ter outra atividade. Tem que ter. Tem que ter outra atividade. Agora você vê o seguinte, né? Aí você passa visita aos pacientes num sábado, vê algumas situações difíceis, administra essas situações, aí chega em casa e você tem um compromisso social, né? Quantas vezes? Quantas vezes acontece isso? Eu lembro que eu tive uma paciente que ela tinha uma mutação familiar que aumentava a incidência de câncer de mama na família. E eu comecei tratando a irmã mais nova. Ela acho que não tinha 30 anos ainda. E a mais velha cuidava da mais nova. Sabe, eram muito ligadas as duas. A mais velha era casada, tinha um filhinho pequeno, tinha acabado de nascer. E ela acompanhava a irmã mais nova em todas as situações. Nunca vi a irmã mais jovem sozinha no consultório ou no hospital. E ela acompanhou a irmã até o final. A irmã faleceu e aí ela teve o mesmo tumor. E evoluiu mal, com a mesma doença. E eu lembro do dia que ela faleceu, eu fui embora para casa. E no carro, estava dirigindo, me deu um acesso de choro que eu não consegui controlar, sabe? Me deu uma coisa tão doída, de falar agora ficou emocionado. E aí, eu cheguei em casa, eu lembro quando eu cheguei em casa, ainda dei umas 2 ou 3 voltas no quarteirão para ficar mais tranquilo e tudo, né? Uhum. Aí cheguei em casa, minha mulher estava se arrumando. Estava na frente do espelho, se arrumando.
a gente tinha combinado de ver uma estreia no Teatro Municipal. Era o último lugar do mundo que eu queria. Eu queria ficar no meu quarto quieto. Um cantinho ali. Mas você tem que reagir, e é importante que você reaja, que você sinta que você tem uma vida correndo independentemente dessas tristezas, que é o que acontece com todo mundo quando fica triste, né? Você viveu uma experiência, mais de uma, relativa a familiares muito próximos, que você acompanhou e viu o falecimento deles. Você também conseguiu reagir bem depois de estar ali muito próximo, né, de seu irmão, de seu pai, né, e viver aqueles momentos? É porque o meu irmão foi mais duro, porque meu pai já tinha 80 anos e teve uma sucessão de acidentes vasculares cerebrais, de AVCs, né? E ele estava com uma qualidade de vida ruim. Você aceita um pouco melhor, né? Porque isso vai na ordem das coisas. Agora, meu irmão morreu com 45 anos com câncer de pulmão, ele era médico também, e a gente trabalhava junto. Então, tinha uma convivência total. Não só no trabalho, como uma convivência familiar, né? Ele tinha 2 filhas, eu também, as meninas tinham mais ou menos a mesma idade. Então, a vida a gente tocava juntos. E quando acontece isso, você perde uma pessoa, isso acontece na vida de todos nós, né? Você perde uma pessoa muito próxima de você, com quem você tinha uma vida em comum. Eu acho que a vida não volta a ser o que era antes. Vira outra coisa. Não quer dizer que você não possa ter momentos de felicidade, tudo bem. Mas é como se o teto da felicidade ficasse rebaixado. Você continua feliz, faz as coisas, a vida vai para frente, os anos passam, mas fica sempre faltando a presença daquela pessoa. Uhum. Não é verdade? Acontece isso com a gente. Você perde um pai, perde a mãe, perde um irmão. Tinha uma paciente que me falou, quando meu irmão estava muito mal, no finalzinho da vida dele, ela disse: doutor, a pior coisa na vida é perder os pais. A segunda é perder um irmão. E eu acho que ela tinha razão, sabe? Desculpa, ela disse, a pior coisa é perder os filhos. A segunda é perder um irmão. E eu acho que ela tinha razão mesmo. Talvez pela ordem, né, das coisas, como você se referia, pela idade, pelo tempo de convivência, né? Com os filhos sempre vai ser menor, né, do que com o irmão e muito menor do que com os pais, né? Talvez aí a dor seja maior ainda. Eu acho que a pior dor que pode existir é você perder um filho, né? Eu acho que não. Isso, você vê as pessoas que perdem filhos, passam por uma experiência que você fala, tomara que não me aconteça uma coisa dessa. Eu quero viver muito ainda, claro, né? Tenho o prazer de estar vivo, mas não quero viver, não quero que minhas filhas morram antes de mim, isso não. Você tem quantas? Eu tenho 2. 2 filhas.